vamos falar sobre um aspecto extremamente importante no trabalho com as plantas medicinais, que é a correta identificação da planta que você está procurando. As plantas têm nomes diferentes em regiões diferentes. Vou dar um exemplo para vocês, que é a erva de Santa Maria. Ela tem 21 nomes diferentes no Brasil. Ao mesmo tempo, existem dezenas de plantas no Brasil que atendem pelo nome de erva de Santa Maria. E aí eu pergunto para você, a pessoa diz, use erva de Santa Maria porque é bom para isso. De qual erva de Santa Maria que ela está falando? Qual dessas tantas ervas de Santa Maria é aquela exatamente que ela está te trazendo? Bom, a correta identificação das plantas ela é extremamente importante porque eu posso estar usando uma planta equivocada, eu posso estar usando uma planta que não tem nada a ver com o problema que a pessoa está enfrentando, ou posso estar usando uma planta que traz efeitos colaterais e aí eu posso causar problemas mais do que resolver os problemas. Para a gente resolver essa polêmica de qual planta é qual planta, o caminho para a gente fazer isso é através do nome científico da planta. O risco de chegar no raizeiro e dizer para ele, olha, eu estou procurando erva vomiqueira. E ele vai dizer para você, mas moço, eu não tenho erva vomiqueira, ele é de uma outra região que você. Aí você olha nas plantas que ele tem lá e você fala, mas aquela ali é erva vomiqueira. Ele vai falar, não senhor, aquilo lá é mastruz. E aí vai ficar o debate, é erva vomiqueira ou é mastruz? No final, as duas eram erva de Santa Maria. Mas o nome, a nomenclatura muda de região para região. Um outro exemplo sobre confusão de nomes populares é com a vassourinha. Existe uma planta chamada vassourinha, na verdade existem várias plantas chamadas vassourinha. O que nós em São Paulo chamamos de carqueja, no Rio Grande do Sul também é chamado de vassourinha. A coerana branca, em alguns lugares, é chamada de vassourinha. E a guanchuma é chamada de vassourinha. Agora eu pergunto, qual delas é a vassourinha? Quando alguém me disser, use a vassourinha para fazer essa preparação, para resolver esse problema, qual delas é a vassourinha? Esse é mais um dos problemas, é mais um exemplo de problema de confusão dos nomes populares. Para a gente ter acesso aos nomes científicos das plantas, a gente vai ter que usar guias ou manuais de identificação de plantas medicinais, que são produzidos por instituições confiáveis, como instituições de pesquisa, como universidades. Não dá para você usar uma revista que você comprou na banca de jornal que fala sobre vida natural. Vou dar um exemplo porque não dá para usar. Uma vez eu peguei uma revista dessa, estava na casa de uma pessoa, e ela tinha revista sobre vida natural. E aí, uma das partes da revista de vida natural era sobre o uso de plantas medicinais. Aí eu fui lá dar uma olhada. E ela recomendava o chá de uma planta, não me lembro nem que planta que era naquele momento, mas recomendava o chá de uma planta para determinado problema. Quando eu olhei a foto da planta, era Comigo Ninguém Pode, a foto. Mas o nome colocado, a descrição da planta, era de outra planta. A pessoa, o editor, errou na foto. Agora eu digo para você, imagina, eu conheço Comigo Ninguém Pode e sei que não deve ser usada internamente, porque é uma planta extremamente tóxica. Agora eu pergunto, e uma pessoa mais leiga, que não tem esse conhecimento, pega a revista, olha lá e fala, eu tenho esse problema. Ah, essa planta eu conheço, eu posso fazer o chá dela então. Imagine os problemas que isso podem gerar pela confusão de uma pessoa que não é especialista na área, que não é um profissional da área, que está fazendo alguma coisa simplesmente para preencher o editorial de uma revista. Então, a segurança para conhecer as plantas, para ter essa informação, está nas publicações confiáveis. Na descrição dessa aula aqui embaixo, na parte de conteúdo dessa área aqui embaixo, eu vou deixar o link de vários manuais. São manuais de identificação de plantas medicinais, manuais de identificação de plantas ruderais, que são essas plantas que nascem em quintal, que nascem nos lugares, porque tem fotos coloridas, tem nome científico e tem descrição da planta. Às vezes não fala exatamente do uso medicinal da planta, mas você consegue identificar de que planta você está falando. Então você andou por um caminho e você viu uma planta, tinha uma florzinha branca do miolinho amarelo. Você vai até um manual, por exemplo, de plantas infestantes, que são plantas que nascem em plantações, e você olha lá e fala assim, é essa planta aqui. E o nome dela é esse aqui, o nome científico. Agora, com o nome científico, de posse do nome científico, você pode procurar mais informações sobre o uso medicinal dela, e eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Como é que funciona a questão do nome científico? O nome científico é um nome normalmente em latim. A nomenclatura botânica é feita em latim. Por isso que os nomes são tão difíceis, tipo Echinodorus grandiflorum, tipo Cesalpinia. São nomes que remetem os antigos nomes latinos, porque é a base da botânica moderna. Muito bem. Como é que é organizado isso? O nome científico é um binômio, ou seja, é formado por dois nomes. O primeiro nome, normalmente começa com letra maiúscula, ele é o gênero.
Então vamos pensar numa planta como, por exemplo, a hortelã. Menta spicata. É um dos tipos de hortelã. Então se eu pegar o primeiro nome, que é menta, é um gênero. É o gênero, e esse gênero tem muitas espécies dentro dele. Por exemplo, Menta spicata é a espécie que eu estou lidando, mas tem a Menta crispum, tem a Menta pulegium, são vários tipos de menta. Ou seja, são várias espécies dentro desse gênero. Tá? Então quando você olhar o nome científico, o primeiro que começa com letra maiúscula é o gênero da planta. É um grupo grande, amplo, onde tem várias plantas dentro dele. Quando você olhar o segundo nome, que começa com letra minúscula, ele é a espécie exata que você está lidando. Se eu pegar então a bananeira, por exemplo, Musa paradisíaca. Musa é o gênero, onde eu tenho vários tipos de banana. Cada espécie de banana, um nome específico, que é o epíteto específico dela. Paradisíaca é o nome da banana nanica. Outras bananas vão ter outras espécies, mas todas dentro do gênero Musa. Algumas vezes você vai encontrar somente o gênero seguido de SP. O que isso significa? Vamos dizer, por exemplo, que você está procurando 7 sangrias. E as 7 sangrias faz parte do gênero Cufea. E aí você vai ver lá, Cufea SP. SP significa uma espécie qualquer. Certo? Então quando você olhar lá o gênero com SP na frente, significa qualquer espécie desse gênero. Ou porque ela não foi identificada, qual sua espécie exata, ou porque não vale a pena perder tempo identificando. Por exemplo, no caso das 7 sangrias, todas as 7 sangrias servem para os mesmos problemas, por exemplo, problema circulatório de controle da pressão arterial. Todas elas servem. Então, se eu disser Cufea cartaginense, eu estou restringindo a um tipo de 7 sangrias. Então eu coloco Cufea SP. Qualquer planta do grupo Cufea me serve. Ou em alguns casos, eu não consegui identificar qual exatamente é essa espécie. Então eu coloco SP na frente. Então você foi buscar informações sobre os nomes científicos dessas plantas medicinais. Você buscou um manual de plantas medicinais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, vai estar entre os que eu vou citar ali embaixo, a bibliografia. Vocês também podem buscar, esse livro não se edita mais, você pode encontrar ele num sebo. Eu tenho ele, é muito legal usar ele, mas ele tem nomes, por exemplo, que estão desatualizados e coisa e tal. É a Flora Nacional na Medicina Doméstica. Ele é produzido por um cara chamado Alphonse Balbá. E esse livro ele foi muito útil durante décadas, porque não tinha mais nenhuma outra publicação. Hoje ele já está desatualizado, os nomes científicos, alguns foram mudados ao longo do tempo, então a gente precisa de atualizações, mas ele traz informações muito legais. Qual que é o grande problema dele? Não é nem o nome científico está alterado, a gente pode ainda fazer conexões sobre as plantas. O problema é que não tem foto, não tem gravura, não tem nada no livro, só tem o nome. Então chega um momento que eu não sei identificar a planta. Eu olho lá e falo assim, usa Pluquea sagittalis. É quitoco. Mas eu não sei como é que é o quitoco. Como é que eu vou descobrir como é que é o quitoco se eu não sei a imagem dele? Hoje, os manuais mais modernos, eles já trazem fotos coloridas. Alguns dos manuais, todos os manuais que vão estar aqui para vocês baixar, vão ter fotos coloridas. Eu faço questão de colocar para que você possa identificar. Os livros que eu vou indicar para vocês, e que é talvez uma das literaturas mais importantes que eu utilize hoje, que é a mais moderna, produzida pelo Instituto Plantarum aqui no estado de São Paulo e chama-se Plantas Medicinais no Brasil. Ele tem, além da descrição do nome científico, todos os antigos nomes que você pode encontrar essa planta, todos os nomes populares em regiões diferentes do Brasil, tem foto da planta em detalhes, colorida, com alta resolução, a descrição dessa planta, como ela é, e a descrição do uso medicinal dela, além de trazer no final as referências bibliográficas com os trabalhos científicos que foram utilizados para construir aquele conhecimento dentro do livro. Então, esse livro eu recomendo que você adquira ele o quanto antes, é um livro muito moderno. Além disso, tem toda a literatura que você pode baixar, mas dê sempre preferência para a literatura que traga fotos. Primeiro, que seja confiável o trabalho, né? Que a fonte seja confiável. E depois que você tenha fotos para utilizar, para que você possa identificar as plantas. Senão fica um conhecimento morto. A gente tem que transformar o conhecimento em sabedoria. Conhecimento é o que eu sei, sabedoria é o que eu faço com o que eu sei. Então, se o nosso conhecimento sobre plantas medicinais não se transformar em sabedoria, a gente não puder colocar ele em prática, não serve de nada. Então, o importante é conhecer o nome científico, ter acesso à foto da planta e com descrições que são confiáveis
partindo de institutos de pesquisa e de pesquisadores que têm um reconhecimento no que fazem. Lembrar também que, como bônus desse curso, você está recebendo um manual de identificação de plantas medicinais com 100 espécies de fácil acesso. Com esse manual na mão, tem pelo menos 2 ou 3 fotos de cada espécie que a gente está tratando ali, tem nome científico e tem a descrição para que ela se presta e para que ela não deve ser usada. Então, os efeitos colaterais possíveis, as recomendações de não uso dela também estão lá. Então é um manual muito legal, você pode ter no seu celular, você pode estar caminhando pela rua, em algum lugar que não seja a sua casa, e conseguir identificar algumas plantas. Mesmo para, num caso de emergência, você está em algum lugar, com o guia na mão você consegue encontrar as plantas que tratam determinado problema e verificar se ela está disponível à sua volta. Então facilita muito a sua vida. Toda a informação que está nesse guia que eu estou passando para vocês foi retirada de fontes confiáveis, então vocês não precisam se preocupar, pode usar com tranquilidade esse guia. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem pra gente, a gente vai tentando ajudar, vai tentando resolver também. Agora vamos para uma estratégia para conseguir conhecimento. É uma forma de potencializar o seu conhecimento. Você não está com o seu guia disponível nas mãos, você não tem nenhum guia disponível naquele momento, e você tem o nome científico de uma planta. Bom, muito bem. Você quer agora, vamos dizer que você olhou um manual de plantas infestantes e estava lá, picão preto, Bidens pilosa. Aí você falou, eu quero saber mais sobre essa planta, mas você não está com o seu guia na mão. Então você vai até o Google, vai digitar lá acadêmico na pesquisa, e você vai entrar numa área do Google, que é uma ferramenta de pesquisa dele, somente de artigos científicos. Então são artigos científicos do mundo inteiro, a maioria está em inglês, uma boa parte em português também, dá para consultar em português, mas a maior parte está em inglês. Digita o nome científico da planta lá, vai digitar lá, Bidens pilosa, e vai aparecer um conjunto de pesquisas científicas falando sobre essa planta. Precisa ter um pequeno conhecimento em inglês, nessa hora, se você não tiver nenhum conhecimento em inglês, o tradutor pode te ajudar. Você coloca lá o título do trabalho e verifica qual que é o que realmente está falando esse trabalho. Então você está lá, efeitos anti-inflamatórios da Bidens pilosa. É um artigo que você pode consultar. Depois você vai precisar de alguém que te ajude a decifrar o que está nesse artigo científico. O que eu faço? Todas as informações do artigo estão no resumo dele. Então você não precisa ler o artigo inteiro para encontrar o que realmente foi descoberto naquela pesquisa. Normalmente no resumo, que é a primeira parte do artigo, já tem lá, foi encontrado nessa pesquisa tal resultado. A partir desse resultado você já sabe o que a pesquisa fez, pelo título já está dizendo o que ela tentou identificar ou comprovar, e no resumo, no final do resumo, você vai ter o que foi encontrado, o que realmente foi comprovado com aquilo, ou se não foi comprovado, não foi comprovado, também vai estar ali no resumo. Então essa é uma forma simplificada de utilizar os artigos científicos para construir conhecimento sobre as plantas medicinais. Muitas vezes você vai pegar o livro, vai pegar o manual sobre plantas medicinais e não vai ter toda a informação ali. Porque o livro foi feito em 1995 e em 96 fizeram uma pesquisa que não está naquele livro. Então, nos últimos anos, o que foi pesquisado? Você tem acesso a muita informação. Eu consulto universidades na Índia, na Inglaterra, na África, na Arábia Saudita, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, para encontrar informações que vão se somando, vão se completando sobre plantas medicinais. Em alguns casos você encontra 5, 10 artigos comprovando, por exemplo, a atividade antidiabética de uma planta. Às vezes você encontra menos artigos, mas se tem 10 artigos comprovando uma atividade antidiabética, é porque realmente aquela planta tem uma atividade antidiabética. Então a gente vai construindo conhecimento a partir do nome científico, a gente vai buscar os artigos através do Google Acadêmico, você vai buscar esses artigos, vai ler esses artigos desses pesquisadores, baixa esses artigos, alguns deles dá para ser baixado, baixa esses artigos, guarda na sua biblioteca para você ter sempre acesso a essas informações. E você vai construindo um conhecimento que é verdadeiro, que é confiável. Certo? Então agora quando a sua vizinha disser para você, toma um chá de macela para esse problema, você vai falar assim, macela, qual será a macela? Você vai pedir para ela mostrar a macela para você, ou você vai pesquisar no Google Imagens, imagens de planta macela, e vai mostrar para ela, qual que é a macela que a senhora está falando? Essa aqui, ó, eu tomo desde pequena. Aí você vai falar, essa é a macela. Abre o site, verifica o nome científico, procura no manual, a planta que tem aquela mesma imagem e que tem qual é o nome científico dela. Pesquisou o nome científico, agora você vai atrás de informações que comprovem a eficiência dessa planta. Partiu do conhecimento popular e você vai atrás do conhecimento científico, construindo assim um conhecimento que é integral sobre as plantas medicinais.
A pessoa te traz a planta medicinal que ela conhece ou que ela está te indicando e te mostra a folha, a flor e tudo mais, é muito mais fácil para você conseguir maiores informações, né? Você, até mesmo eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, é uma boa ideia, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo também na área de conteúdo, eu vou deixar o link de um grupo no Facebook, é um grupo de identificação de plantas. E eu uso muito esse grupo. Às vezes eu acho uma planta na rua e eu não tenho informação nenhuma sobre ela. Eu não sei se é medicinal, eu não sei se não é, mas me chama a atenção aquela planta e eu quero saber mais sobre ela. É muito difícil simplesmente olhar uma imagem e tentar identificar uma planta. Então, o que eu faço? Eu fotografo ela e posto no grupo de identificação de plantas no Facebook. Quero que todos vocês se inscrevam nesse grupo e façam suas pesquisas lá. Se está com dúvida sobre uma planta, tira a foto dela, posta no grupo e coloca lá: oi, eu sou de Caraguatatuba, eu sou de São Paulo, eu sou de Minas Gerais, eu sou do Acre e eu encontrei essa planta, eu trabalho com plantas medicinais e tenho interesse em identificar a espécie. Automaticamente vai aparecer uma centena de pessoas para te ajudar a identificar aquela espécie. Eu já usei esse serviço muitas vezes, eles ficam super felizes da gente levar mais plantas para eles identificarem e eu fico muito feliz, né? Nós vamos ficar muito felizes com a possibilidade de identificar aquela planta. Aí para você confirmar se é mesmo ou não aquela planta, você vai pegar o nome científico que vão te dar ali no grupo, às vezes aparece 3, 4 nomes diferentes, e aí você vai poder fazer pesquisa nos seus manuais, ou mesmo na internet, você coloca no Google Imagens, lá na ferramenta de busca por imagens, coloca o nome científico e vê se aparece a planta que você está procurando. Se aparecer, não é 100% de confiança, não é 100% de certeza, mas é uma evidência muito clara de que realmente é aquele nome científico. Às vezes é uma planta uma planta irmã, uma planta muito parecida, mas não é exatamente a planta que você está procurando. Algumas vezes bate certinho com a planta que você está procurando, e aí você pode ir, por exemplo, no Google Acadêmico agora e procurar artigos científicos sobre aquela planta e achar o que você realmente precisa. É um caminho para você não ficar dependente, assim, pô, eu não tenho livro, eu não tenho manual, eu não tá aqui comigo agora, o que eu faço? É um caminho usar o Google, usar a internet, usar as ferramentas de busca como ferramenta de pesquisa é extremamente eficiente. E vale muito a pena usar. Você vai expandir o seu conhecimento exponencialmente se você fizer isso, se você usar dessa maneira.